Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Estevão Mania no Chelsea. Jovem brasileiro continua subindo degraus nesse começo de carreira na Europa. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre a vitória, a grande vitória do Chelsea sobre o Barcelona por 3-0, com um foco especial em Estevão. Um foco especial nessa primeira temporada de Estevão com a camisa do Chelsea. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você ir lá na GoCase. A GoCase, neste mês de novembro, está em Black Friday, desconto em todo o site de até 70%, desconto adicional com o cupom GOVSR, e você tem à sua disposição produtos de uma excelente qualidade, produtos oficiais do seu clube. Isso quer dizer que você compra e bota grana no bolso do seu clube. Tem garrafas, copos térmicos, tem capinhas de celular com promoção, comprou uma, levou duas, tem mochila, tem bolsa, tudo isso produtos oficiais do seu clube de coração e com Black Friday, ou seja, desconto de até 70%. É só ir no primeiro link, no primeiro comentário fixado, tem um link, você clica no link, vai direto para o site da GoCase, ou então você direto no QR Code que está na tela, colocando o cupom GOVSR, você tem desconto adicional a partir de R$ 99. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira para falar do impacto que a gente tem visto o garoto Estevão ter no time do Chelsea, né? E no futebol europeu de uma maneira geral. Já vem sendo destaque dentro da Premier League, já fez gol de vitória no clássico contra o Liverpool, no finzinho do jogo, e agora o Estevão segue também brilhando dentro da Champions League. Para quem não acompanhou, o Chelsea recebeu o Barcelona na terça-feira, venceu por 3-0, numa partida em que o Chelsea foi senhor do jogo, depois ali de 10, 15 minutos iniciais equilibrados, a partir de algumas trocas que o Enzo Maresca fez, entre elas, tirar o Estevão de estar fixado na lateral direita e deixar ele trabalhando mais por dentro, deixar ele com mais liberdade por dentro, para flutuar e bagunçar a marcação do time do Barcelona. O Chelsea cresceu, fez 1-0, viu o Ronald Araújo ser expulso, e aí depois no segundo tempo fez mais 2 e poderia ter feito mais. Na verdade, diante do que foi o jogo depois dos 15 minutos iniciais, o Chelsea poderia ter vencido até por mais. Eu costumo dizer aqui que o futebol hoje é uma batalha entre pressionar e fugir da pressão, pressionar e fugir da pressão. E nessa batalha, o Chelsea se adaptou ao que estava tentando fazer o Barcelona, e ao se adaptar, conseguiu fugir melhor da pressão do Barcelona. O Chelsea passou a ter uma saída de bola mais limpa e conseguiu atrapalhar demais a saída de bola do Barcelona, em especial depois de algumas mudanças, entre elas com o Estevão passando a jogar mais por dentro. E assim o Chelsea fez 1-0 já na reta final do primeiro tempo, depois de ter tido 2 gols anulados anteriores, um por toque de mão do Fofana dentro da área e um outro por impedimento. E aí fez 1-0 numa jogada em que o Chelsea colocou 3 jogadores na cobrança do escanteio pelo lado direito. O Cucurella avançou livre pela direita, rolou para o meio, e depois o Ferran Torres e o Koundé, que não jogaram bem, aliás, muito mal. O Barcelona poderia ter aberto o placar por 1-0, né, com o Ferran Torres sendo lançado livre na cara do Robert Sanches e chutando para fora, né, um gol muito perdido. E aí depois disso, no lance do gol do Cucurella, Cucurella rola por baixo e Ferran Torres e Koundé se embolam ali na área, o Koundé acaba fazendo contra. E no segundo tempo,
a gente viu um Chelsea voltando ainda melhor, facilitado pela expulsão do Ronald Araújo. Ronald Araújo tomou um cartão por reclamação, uma reclamação muito assintosa, mesmo sendo capitão da equipe, foi muito assintosa, e essa reclamação gerou, e esse cartão amarelo acabou pesando demais, porque depois, já na reta final da etapa inicial, o Ronald Araújo precisou fazer uma falta para parar um ataque do Chelsea, falta de interrompendo o lance promissor, e aí tomou o cartão, o segundo amarelo, foi expulso, mais uma expulsão pesada do Ronald Araújo dentro de Champions, e isso minou e matou qualquer possibilidade do Barcelona voltar no placar. E aí o jogo praticamente se define, o jogo praticamente termina quando o Estevão pega uma bola na meia direita, é lançado, tira dois marcadores com muita qualidade em drible em progressão, e aí quando entra na área acerta o alto do gol do Barcelona para fazer 2-0. Um belíssimo gol, um lindo gol do Estevão, o Estevão fazendo seu terceiro gol na Champions League, na sua terceira partida como titular. Ele se igualou a Haaland e Mbappé, como conseguindo fazer 3 gols em nas 3 primeiras partidas como titular dentro da Champions. Até o pessoal do Flash Score fez essa arte aqui, né? Fez gol contra o Ajax, fez gol contra o Karabag, fez gol contra o Barcelona. E nessas 3 partidas, a média, a nota do Estevão no Flash Score, nas avaliações do Flash Score, 8.1. E ainda fez essa análise estatística aqui. 5 jogos do Estevão na Champions, 3 como titular, 308 minutos na Champions, 3 gols, 14 finalizações, 8 chances criadas e quase 86% de aproveitamento de passe nesses jogos. Aqui ainda não está considerado que o Estevão sofreu um pênalti dentro da Champions, né? Então sofreu, uma penalidade foi marcada em cima dele, fora os lances em que acabaram não virando gol. Antes dele fazer o seu gol no segundo tempo, no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0-0, o Estevão sai da direita, nesse ajuste que fez o Enzo Maresca, né? Dando um pouco mais de liberdade para o Estevão. Ele sai da direita, trabalha por dentro, ganha do seu marcador e depois, por dentro, pelo meio, depois dá um passe espetacular pro Pedro Neto, que também entra livre e acaba chutando para o alto. O Estevão, ele fez uma jogada de uma assistência, né? Acabou não virando assistência porque o Pedro Neto chutou para o alto. Mas foi um jogaço do Estevão, um jogo fantástico. Vários outros jogadores do Chelsea jogaram muito bem. Aí o Chelsea fez 3-0 logo depois com o Dilap, numa jogada também em que o Chelsea... na verdade foram muitas jogadas limite, né? Foram muitas jogadas muito no detalhe ao longo do jogo, sempre com o Chelsea medindo e trabalhando a linha alta de marcação do Barcelona, né? Então o Chelsea teve 3 gols anulados por impedimento, 2 dos gols do Chelsea foram no limite da linha, né? Tanto o primeiro gol quanto o terceiro, que acho que são coisas que a gente vai ver muito e já via desde a temporada passada, com o Barcelona especulando o tempo todo com essa linha alta para forçar o impedimento, mas nessa temporada acho que está muito claro que o Barcelona está desajustado nessa linha do impedimento, desajustado seja em questões questões coletivas, porque o Barcelona também teve muitos desfalques. Nesse momento está sem o Pedri, o Rafinha voltou ontem na Champions, tinha voltado no Espanhol no fim de semana. São muitas lesões, até agora Barcelona ainda não lidou com a perda do Íñigo Martínez de última hora, então o Barcelona tem tido muitos problemas, e essa linha alta que no ano passado foi trunfo, muito do que o Barcelona conseguiu na temporada passada foi por conta dessa linha alta muito efetiva, muito eficiente.
nesta temporada vem sendo um ponto fraco. E aí depois o Dilap acabou fazendo o 3-0 e aí o jogo tinha acabado. Uma vitória incrível do time do Chelsea, que vai crescendo demais na temporada, né? E com o Enzo Maresca trabalhando o time de várias formas. Uma hora o Reece James é lateral, uma hora o Reece James joga como volante, como foi ontem. Uma hora o Enzo Fernandes é volante, outra hora o Enzo Fernandes é 10, é um meia, um jogador mais de chegada. O Pedro Neto pode jogar aberto na direita, pode jogar aberto na esquerda. Ontem jogou por dentro, nem foi tão efetivo assim, mas funcionou, em especial a marcação, a saída de bola. Então tá muito claro que o Enzo Maresca tem esse time do Chelsea na mão. E tá muito claro que hoje o Estevão começa a subir degraus e começa a mostrar que esse time pode ser um time em que o Estevão vai ser protagonista já na primeira temporada. O Estevão já está sendo protagonista do Chelsea. O Estevão, dentro dessa carreira precoce que tem o Estevão, mais uma vez ele pulando etapas, e isso não estou falando de maneira negativa, estou falando de maneira positiva. É o Estevão pulando etapas, é o Estevão subindo degraus. Sabe quando você sobe escada, sei lá, algumas pessoas fazem isso, sobem escada, em vez de ir de degrau em degrau, vai de 3 em 3 degraus. O Estevão tem feito isso. E aí chama muito a atenção, não da habilidade. A habilidade a gente já sabia, né? Pelo que a gente viu o Estevão fazer aqui, e aqui neste canal você nunca viu baboseiras, nunca viu bobagens do tipo Cuiabá Man. Se você acompanha aqui sabe que eu nunca falei sobre isso, porque acho uma bobeira, acho uma bobagem, e agora é o Barça Man, né? É o Seleção Brasileira Man. Então assim, dentro dessa carreira do Estevão, você vê o Estevão pular, tá subindo a escada do primeiro ano no futebol europeu de 3 em 3 degraus, de 3 em 3 degraus. Então você vê hoje, e na prática o Chelsea hoje vive uma Estevão mania, né? Porque é um cara que já é um favorito da torcida, o time procura o Estevão naturalmente. Alguns jogos do Chelsea na temporada você viu o Chelsea penso para o lado direito, porque entre abrir a bola no lado esquerdo ou para Garnacho ou outro jogador que cai por ali e ter o Estevão se oferecendo, o time naturalmente procurando o Estevão com personalidade, mostrando que não está se omitindo ou não está sentindo ver a prioridade do time passar a ser para ele, e tá fluindo o jogo, tá funcionando, tomando decisões certas. O nível de tomada de decisão do Estevão sempre muito bom, e além disso conseguindo concluir jogada, conseguindo desafogar o time, conseguindo trabalhar numa outra posição como foi contra o Barcelona, conseguindo fazer gol, conseguindo dar passe decisivo. O passe ontem pro Pedro Neto não virou assistência porque o Pedro Neto isolou a bola tendo cara a cara. Então assim, claramente ali a gente vê o Estevão pulando etapas, e esse pular etapas é positivo, não é negativo. É um Estevão que se firmou na seleção brasileira, foi tema de vídeo aqui outro dia dizendo que hoje o Estevão é titular da seleção brasileira, hoje o Estevão impôs a sua convocação na seleção brasileira, e cada vez mais, se ainda não titular, porque acho que o Enzo Maresca está fazendo ali uma dosagem de minutos, acho que o Enzo Maresca está fazendo ali uma dosagem de expectativas, mas no jogo, não vou dizer o mais importante, talvez até aqui o jogo mais importante do Chelsea na temporada tenha sido contra o Liverpool mesmo, mas nos dois jogos mais importantes do Chelsea na temporada, contra o Liverpool e contra o Barcelona, o Estevão conseguiu ser protagonista, decidiu o jogo contra o Liverpool, e contra o Barcelona teve um papel muito importante. Acabou nem sendo eleito melhor em campo, melhor em campo foi eleito o Cucurella, né? E de novo, um lateral esquerdo é eleito melhor na marcação ao conseguir conter o Lamine Yamal, né?
o Nuno Mendes no PSG e Barcelona, no Barcelona e PSG. O Nuno Mendes tinha sido eleito o melhor em campo e ontem o Cucurella marcando o Yamal, deixando o Yamal totalmente contido no jogo. É bem verdade que o Yamal recebeu muita bola de costa contra o Cucurella e que aí prejudica o Yamal e favorece o Cucurella, mas o Cucurella foi eleito, além de segurar o Yamal na defesa, ainda foi o cara que abriu o caminho da vitória, dando o cruzamento que acabou gerando o gol contra, o gol do 1-0 no primeiro tempo. Então, no duelo Lamine Yamal contra Estevão, foi um duelo muito repercutido aqui no Brasil. A gente está aqui falando que o Lamine Yamal ficou contido no bolso do Cucurella e que o Estevão foi um cara preponderante para a vitória do Chelsea. Isso não quer dizer nada. O próprio Estevão falou depois que o Lamine Yamal ainda está num outro nível, segundo o melhor do mundo e tudo mais. Elogiou demais o Lamine Yamal, mas é um sinal de que o Estevão está num caminho muito legal, muito bacana numa primeira temporada. E acho que esse não vai ser... Acho que não vai demorar para eu fazer outro vídeo do Estevão aqui, não. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem um link para você baixar. Para você ir lá direto na página da Golcase, que pode ir também direto por esse QR Code. Golcase tem produtos oficiais dos seus clubes, do seu clube. Tem capinha de celular, tem cabo de celular, tem mochila, tem garrafa térmica, tem copo térmico. Tudo com Black Friday no site da Golcase, desconto de até 90%, desconto de até 70%, perdão. E também você tem desconto adicional com o cupom GOLVSR. Vem no primeiro comentário, clica no link, vai lá na página Golcase ou então direto no QR Code. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!